Estamos de volta aqui no Papo com Ela e hoje a gente faz um bate-papo sobre reprodução humana e infertilidade. E para isso eu recebo o médico especialista em reprodução humana, o Matheus Medeiros. Doutor Matheus, no primeiro bloco, a gente falava um pouquinho sobre os exames que os homens devem fazer, essa contagem de esperma, essa avaliação do espermatozoide, né? E o senhor falava também que fatores externos podem influenciar nesse cenário de infertilidade ou não. Como fica quando há um consumo excessivo de álcool, né? Quando a gente tem uma população como a cuiabana, que está acima do peso, que está com obesidade, de que forma isso impacta? A gente tem uma porcentagem? Perfeito. É difícil a gente mensurar, mas seguramente nós precisamos de um equilíbrio clínico. Então, pacientes eventualmente que almejam gestar, mas se veem fora com MC elevado, né, uma obesidade significativa, ou que o próprio marido é fumante de longa data, nós sempre recomendamos para que esses hábitos sejam corrigidos antes mesmo de darmos início ao tratamento. Então, talvez procurando um colega, né, um médico que possa ajudá-la na perda de peso, né, ou até mesmo na suspensão do uso do cigarro, ou até mesmo outros, né, ingestão de bebida alcoólica em doses elevadas ou excessivo. Alguns casais utilizam-se eventualmente de medicamentos, né, para culto ao corpo, melhorar a massa, definição, anabolizantes. Então essas questões devem ser primeiramente resolvidas antes mesmo da gente dar a próxima etapa, né, próximo passo. A gente fez a investigação, teve o diagnóstico de que existe um problema de fertilidade ali. O único caminho que esse casal tem é a fertilização in vitro, doutor, ou existem outras formas de buscar essa gravidez? Perfeito, esse é um tema muito importante. Na medicina reprodutiva, nós dividimos os tratamentos em baixa e alta complexidade, né? Os tratamentos de baixa complexidade são o coito programado e a inseminação intrauterina. Então, muitas mulheres imaginam que a inseminação é algo complexo. Não é. É algo relativamente simples, né? Os critérios, eventualmente, que permitem com que este casal opte, né, por essa linha de tratamento, geralmente casais com pouco tempo de infertilidade, né, casais com todas as análises biológicas iniciais, os marcadores clínicos de fertilidade dentro da normalidade, e que a gente tem, às vezes, uma pequena irregularidade no ciclo, algo que é possível de contornar, né? Então, sêmen bom, trompas pérvias, clinicamente ambos estão em boas condições, podemos então pensar em técnicas mais simples, né? As taxas de sucesso dessas técnicas giram em torno de 15% a 20%. Tá? E, claro, a fertilização nós reservamos para os casos mais complexos, né? Idade materna avançada, o cenário hoje da endometriose, né, muito presente, também impacta grandemente, fatores tubários, né, que podem levar à obstrução da trompa e fatores masculinos. Esses casos, de modo geral, nós acabamos eventualmente já direcionando para a fertilização, porque temos grande insucesso em técnicas de baixa complexidade. E às vezes o tempo é importante para este casal. Então as taxas de sucesso são maiores com a fertilização, girando em torno de 50%. No primeiro bloco, o senhor também falou sobre a possibilidade de congelamento do embrião, né? Analisando esse contexto que a gente vivencia nesse momento. Por quanto tempo é possível manter um embrião congelado? Por exemplo, a gente está falando do fator idade, né? As mulheres ganharam seu espaço, cada vez buscam engravidar mais tarde, mas já pensando nesse cenário de infertilidade pelo avanço da idade, eu posso tirar um óvulo, congelá-lo para mais tarde inseminá-lo, por exemplo, já tendo essa garantia. E quanto tempo dura tanto o congelamento do embrião como de um óvulo, por exemplo? Perfeito. Hoje nós temos um segmento da medicina reprodutiva que é a oncofertilidade. Então, no passado, nós vimos a angústia de mulheres jovens com diagnóstico oncológico que iriam ser submetidas a quimioterapia, radioterapia e até mesmo cirurgias grandes, e depois não tinham a possibilidade da maternidade. Hoje, com o advento da criopreservação, dos mecanismos, né, de tecnologia aplicados à medicina reprodutiva,
nós temos então a possibilidade de congelar esses óvulos, né? E até mesmo hoje o congelamento de embriões, e pensar numa maternidade em momento oportuno. Hoje, o congelamento de óvulos é bem frequente, não só para as mulheres eventualmente com o diagnóstico oncológico, mas também para aquela que não almeja uma gravidez num período próximo de tempo, né? Ela tem uma outra atividade, ela está em formação acadêmica, né? Um mestrado, ela passou num concurso público e ela quer adiar a maternidade. Então, neste caso, encaixa bem o congelamento de óvulos. E, a princípio, esses óvulos, se forem colhidos de qualidade adequada, permanecem congelados ad eterno. É claro que o momento em que eles foram colhidos e a qualidade deles que antecede o congelamento é importante. É um fator importante para definir, depois descongelados, nós reavaliamos a qualidade, né? Compreendi. E nesse caso, se a pessoa opta por esse congelamento, né? Chega esse momento que é o momento ideal, né, na concepção dela. De que forma se dá a fertilização, de que forma se dá o início dessa gestação com esse óvulo que foi congelado? Perfeito. Nessas pacientes que optam pelo congelamento de óvulos, depois, uma vez descongelado, nós precisamos utilizar-se dos recursos da fertilização. Tá? Então, nós colhemos material do esposo, né, e unimos, através de um micromanipulador, nós vamos unir óvulo com espermatozoide. Esse material será destinado a uma incubadora, nós vamos acompanhar o crescimento até no momento oportuno para transferir o embrião dentro do útero. Tá? E tem também mulheres que, de repente, por algum outro motivo, por uma outra condição, às vezes o endométrio não está adequado, nós congelamos também este embrião, tá? E vamos preparar esse útero em outro momento para a transferência do embrião. Então nós temos algumas alternativas que nos permitem o armazenamento, seja por um período curto ou até mesmo por um período indefinido, deste material biológico. Doutor, quando a gente pensa em infertilidade no nosso cenário local, Cuiabá, Mato Grosso, como fica a ocorrência da infertilidade aqui? O senhor que atua nesse ramo, aqui em Cuiabá, qual é a análise que faz, observando, por exemplo, dados nacionais? Perfeito. Mato Grosso, de modo geral, não foge muito do que nós temos estatisticamente hoje no Brasil, né? O que nós temos de grande dificuldade quando nós falamos em infertilidade é acesso. Nós não temos um serviço público que possa amparar esses casais, né? Então esse é um dos grandes gargalos na medicina reprodutiva. E nós temos também a ausência dos planos de saúde. Os planos de saúde também não compactuam com esse tratamento. A princípio não aderem a isso. Então esses casais sabem da dificuldade que é de buscar, né, o tratamento, dos custos que não são baixos. Então, assim, isso é um grande fator limitante ao acesso da população de modo geral. Se a gente pensa na evolução desse ramo da medicina, né, desde que teve o seu início, o que a gente pode colocar como principal avanço, doutor Matheus, dentro de todas as possibilidades que hoje são oferecidas, por mais que não seja um serviço acessível a todos, né? Sem dúvida. Eu acho que tudo começou em 1978, né, com dois grandes ingleses, Edward e Steptoe, que fizeram a primeira bebezinha, né, Louise Brown, uma inglesa. E a partir daí nós tivemos um grande avanço, que é a associação da tecnologia emplacada juntamente com a parte médica. Eu acho que essa associação da tecnologia juntamente com a parte médica foi quebrando barreiras. E hoje nós chegamos num patamar em que nós estamos, né, com insumos altamente tecnológicos, né, com utilização de outros instrumentos, incubadoras que me dá a melhor seleção embrionária. Então, eu acho que isso foi o grande advento, né? Eu acredito sempre, eu sempre digo às minhas pacientes, nós somos apenas um instrumento. Então, mesmo que a tecnologia veio a nos ajudar em todo esse cenário, eu acredito muito que nós precisamos ainda de uma ajuda lá de cima. Ele faz parte de tudo isso. Então, assim, nós somos um instrumento e ele lá de cima vai colocar o ponto final nesse desfecho. Doutor Matheus, acompanhando esses casais, qual é a sensação
de quando chega o momento de dar a notícia. Deu certo, Perfeito. temos uma gestação, provavelmente teremos um ótimo desfecho aí. Sim. Qual é o comportamento e a sensação do profissional? Ah, sem dúvida. Eu acho que num cenário otimista é sempre mais fácil. Eu acho que o profissional que lida com a fertilidade, ele tem que estar preparado para a negatividade. Eu acho que essa é a grande abordagem, é a grande barreira. Então, porque muitos questionamentos vão ocorrer. Por que não deu certo? E aí cabe ao médico experiente orientar esse casal, né? Que algumas das perguntas da qual eles vão fazer, nós não temos a resposta. E tranquilizá-los e ajudá-los a enfrentar esse revés, e para que a gente possa eventualmente encarar uma nova batalha. Então isso é o mais importante. Eu acho que nós temos que tranquilizá-los no insucesso e motivá-los para persistir e continuar o tratamento. E claro, quando o resultado é positivo, é sempre uma grande festa. É isso, claro, a gente sempre almeja torce para que todos engravidem, mas a gente sabe que nós temos limitações. Quando a gente pensa nesse cenário de insucesso, né, como o senhor bem pontuou, é preciso aí ter um suporte do profissional para encorajamento desse casal. Existem dicas do que se pode fazer no período de tentativas, né? O que pode ajudar esse casal nesse momento? Alguma atividade, algo que tire essa tensão do momento? Sem dúvida. Muitas mulheres, eventualmente, durante essa jornada, elas ficam bastante ansiosas, né? Nós temos outras alternativas. Aquelas que têm hábitos de prática de atividade física devem, eventualmente, ter aquilo como uma válvula de escape, uma fuga. A gente, claro, não recomendamos atividades físicas de alto impacto, né? Com desgaste, mas aquela atividade, aquela caminhada ajuda bastante. Outras alternativas, como a acupuntura, também ajuda a mantê-los bem equilibrados. Então, assim, tudo aquilo que possa deixá-los mais tranquilos ao longo dessa jornada, eu acredito que só venha a somar no desfecho final. Quando a gente pensa, doutor, como o senhor falou dessa questão da taxa de sucesso, né? Em casos em que isso não ocorre, existe um fator que é predominante? Por exemplo, avaliando tantos casais que tiveram uma taxa de insucesso, o que tinha em comum nesses casais? É possível dizer isso? É muito difícil de mensurar, mas nós sabemos que, por exemplo, taxa tem muito a ver com a idade materna. Ou seja, quanto mais a idade materna, menor são as taxas. Isso é uma grande diferença, né, na fertilidade. Então, é o tal do relógio biológico. Nós sabemos, o homem ele perpetua a sua fertilidade por tempo maior. As mulheres já realmente lutam contra isso. Então, quanto maior a idade materna, seguramente menor as taxas de sucesso. Então, esse é um ponto importante, né, que a gente sempre tem que deixar bem claro aos casais. Quando a gente pensa numa idade ideal para gestação, né, a gente falou dos 35 anos, seria antes disso? Para homens, a gente também tem uma idade considerada ideal? Perfeito. Nas mulheres, eventualmente, a idade ideal é aquela que encaixa no perfil em que ela está. E do ponto biológico, nós sempre recomendamos início de tentativa seguramente abaixo de 35 anos. Né? O 35 anos é um marco, é o primeiro impacto, vamos dizer assim, no aspecto reprodutivo. Então, orientamos, e isso os ginecologistas já fazem com bastante tranquilidade, orientar a paciente a começar a pensar em maternidade antes de 35. E homens têm idade ou não? Homem, a princípio, não. É claro que hoje a gente tem muita novos casais, essas questões, né? E a princípio a paternidade, ou seja, o homem ele permite uma vida reprodutiva por um período maior. Qual é a importância nesse contexto, doutor Matheus, de ter um acompanhamento periódico, por exemplo, com um ginecologista? Isso seguramente. A mulher, o ginecologista é o médico efetivamente de mulher. Ele cuida da saúde feminina. Então, toda mulher, independente da patologia, ela deve visitar o seu ginecologista pelo menos uma vez ao ano, né? Para que ele analise de modo global a saúde feminina. E dependendo dos resultados, ele pode encaminhar aos colegas, eventualmente, se necessário for.
O senhor mencionou a endometriose como um fator que pode prejudicar esse cenário de reprodução, né? Existe alguma outra doença que também pode impactar nesse sentido? Perfeito. Hoje a endometriose está na moda, né? Vamos dizer assim, a proporção de mulheres com endometriose tem sido cada vez mais diagnosticada. Talvez pelo avanço das técnicas, né, dos recursos que nós temos hoje, da videolaparoscopia, mas a endometriose em níveis severos, né, moderado para severo, seguramente tem um impacto negativo no desfecho reprodutivo. Claro que existem outros clássicos, né? As doenças inflamatórias pélvicas também representam um grande fator. As cirurgias pélvicas prévias, muitas jovens, né, foram submetidas a cirurgias por apendicite em condições de dificuldade, que já foi diagnosticado tardiamente, isso também compromete o cenário. Então a gente tem várias situações que podem contribuir para o insucesso e aí levando à infertilidade, né? Doutor Matheus, muito obrigada pela vinda ao Papo com Ela. Muito e o espaço obrigado. está sempre disponível. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.